Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Somente aqueles que encontraram, confirma com um amém. Amém. Está assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Olha que incrível, eu vou ler de novo isso aqui. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Ou seja, ele pegou a mesma matéria e fez um novo vaso. Era para você ter dado glória a Deus, mas deixa para lá. Não, finge que eu não li, não, depois. Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Muito obrigado, queiram tomar os vossos assentos, sintam-se à vontade. Quem aqui já ouviu algum pastor pregando sobre a olaria? Levanta a mão só quem já ouviu pelo menos uma vez uma pregação sobre a casa do oleiro. Deixa eu ver. Praticamente todos, né? Muito obrigado. Sem sombra de dúvidas, nós estamos diante de um dos textos mais conhecido de toda a Bíblia. Acredito que esse texto se tornou muito familiar pelo assunto que ele trata e pela objetividade que ele trata deste assunto. Deus aqui está usando uma linguagem figurativa. Deus se utilizou de algumas figuras, como por exemplo a figura de um oleiro e também a figura de um vaso, para tratar com o profeta Jeremias de um dos momentos mais cruciais, de um dos momentos mais delicados que a casa de Israel enfrentou em toda a história. Perceba que conforme esse oleiro estava trabalhando sobre o vaso de barro, esse vaso se quebra. E simplificando a introdução para vocês, está tudo bem, Paulinho? Simplificando a introdução para vocês, dentro dessa linguagem figurativa, esse oleiro representa o próprio Deus. E esse vaso que estava sendo trabalhado nas mãos do oleiro representa a casa de Israel, o povo de Deus. Então percebam que para você entender esse texto, você não precisa, ter muito conhecimento sobre grego, sobre hebraico, nada disso. Porque é um texto, Paulinho, é um texto muito objetivo. Vamos ver se vocês estão ligados, hein? O oleiro aqui representa quem? Quem? Deus. Esse vaso que está sendo trabalhado pelo oleiro representa quem? A casa de Israel. Ou, trazendo para os dias atuais, representa as nossas vidas. Então é muito simples de você conseguir entender do que se trata. No versículo 4, eu preciso fazer essa observação. No versículo 4, quando esse vaso se quebra, pastor Ernesto, na literalidade do texto, no que o texto de fato diz por si só, esse vaso quebrado aponta para os judeus que foram levados para a Babilônia, judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Então, Deus aqui está tratando do período do exílio babilônico.
Por isso que eu disse no começo da pregação que aqui Deus tratou de um dos momentos mais delicados que Israel enfrentou em toda a história. Como é o seu nome? Kennedy. Estou vendo que você está prestando atenção. Entre nós dois, Kennedy. Você lembra daquele vale cheio de ossos secos? Lembra, Kennedy? Que Deus levou o profeta Ezequiel? Aqueles ossos sequíssimos que estavam sobre a face do vale representam a mesma coisa desse vaso quebrado. Tudo fala da mesma coisa, do mesmo período. Só que com o profeta Ezequiel, Deus mostrou vários ossos sequíssimos, e com o profeta Jeremias, Deus já falou de uma maneira diferente, Kennedy. Deus leva o profeta para uma olaria, mostra ali um oleiro trabalhando e o vaso se quebrando, só que tudo fala do mesmo período: cativeiro babilônico, exílio babilônico. Já introduzi para vocês só saberem do que se trata, e eu gostaria de chamar o meu assistente principal para me ajudar a pregar. Pastor, olha que em 5 minutos eu consigo introduzir, hein? Facinho de entender. Lê por favor o versículo 1, Jeremias 18:1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo. Quem que está falando com o profeta? O Senhor. Você é muito inteligente, cara. Vamos lá. Então Deus está falando com o Paulinho. Se ele não pegar, a gente acaba. Essa daqui nem um Paulinho que me acompanha todos os dias nunca ouviu. Então quem está falando no versículo 1 com o profeta é quem? Deus. Vê o que Deus falou com ele. Leu 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Deus está mandando o profeta visitar a olaria. Sim. Qual é o propósito? E lá te farei ouvir as minhas palavras. Pastora Ayla, olha que interessante. A pastora está ali, ó, acompanhando na Bíblia. Assembleana é outro nível, né? Pastora, Deus falou com o profeta para ele se levantar e ir para a casa do oleiro, Kennedy. Qual o objetivo pelo qual Deus mandou Jeremias ir para a olaria? Porque lá ele ia ouvir as palavras do Senhor. Eu quero que vocês funcionem comigo, tá, gente? A pregação hoje vai ser um pouco diferente, mas carrega um objetivo. No final vocês vão entender. Então vamos lá. Deus está falando para o profeta visitar a olaria com um objetivo único. Está aqui, ó, no versículo de número 2. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Então Deus mandou o profeta ir para a olaria, porque na olaria Deus iria falar com ele. Só que, pastor, essa aqui não tem no Google, hein? Vou perguntar de novo. Quem que falou com o profeta no versículo 1? O Senhor. Então, peraí. Aonde Jeremias estava inicialmente, que ninguém sabe aonde era, Kennedy, olha isso. Aonde Jeremias estava no versículo 1, ele já estava ouvindo Deus. Faz sentido? Sim. Aí essa é a pergunta. Por que Deus falou? Já pegou, você é águia. Ele já pegou. Por que Deus está falando para Jeremias ir para a olaria para ouvir as palavras, se aonde Jeremias estava, ele já estava ouvindo? Isso aqui não tem no Google, hein? Aonde Jeremias estava no versículo 1, ele já estava ouvindo Deus? Sim. Veio. Veio a palavra e disse a ele. Ele já estava ouvindo. Peraí, se o profeta já estava ouvindo Deus, aonde ele estava, por que Deus está mandando ele ir para a olaria para falar com ele lá? Por que Deus não falou o que queria falar com Jeremias aonde ele estava? Se aonde ele estava, ele já estava ouvindo Deus. Só entre nós dois. Todas as vezes que Deus for trocar o nível da revelação, já pegaram. Fala para eles. Ele vai trocar o ambiente. Isso aqui é muito forte, gente. Parece simples, mas é algo impactante. Paulinho, vai no pad.
Porque eu estou falando que aonde Jeremias estava, ele já ouvia Deus. Só que Deus está interessado em trocar o nível da visão. Para que o nível da revelação seja trocado, Jeremias vai precisar trocar de geografia. Levanta-te, se dispõe. Sempre que Deus for me levar para um nível de revelação mais profundo, Deus vai exigir de mim uma disposição diferente. Tem pessoas querendo ter um novo nível de revelação sem aplicar mais disposição. Deus está falando, aplique uma disposição nova, que eu te dou uma nova visão. Tem gente aqui que só não está conseguindo desfrutar de um nível de revelação mais forte, porque não estão dispostos a uma entrega maior. Pegou, pastor? Ó, levanta-te. Em outras traduções, se dispõe, se esforce, saia desse comodismo. Tem gente aqui que já ouve Deus. Tem gente aqui que já desfruta de um relacionamento com Deus. Só que a palavra, olha, eu estou todo arrepiado, pessoal. A palavra dessa noite é a seguinte: você quer continuar nesse mesmo nível de revelação que você já tem, ou você deseja alcançar um nível de revelação em Deus mais profundo? Então Deus está te convidando para você primeiro sair do teu comodismo. Pastor, eu já oro para dormir. Quer um novo nível de revelação? Ora quando acorda, ora durante o dia. Se dispõe de uma maneira diferente. Pastor, eu já frequento a igreja, eu já tenho um nível de intimidade com Deus, mas Deus está falando, eu tenho um novo nível para você. Só que você precisa sair desse marasmo espiritual, desse comodismo. Levanta-te, Jeremias. Troca de geografia que eu troco um nível de revelação. Vai para a casa do oleiro, porque lá eu vou fazer você ouvir o que você não consegue ouvir na tua casa. Deus está falando com os desigrejados. Porque tem gente que fala assim: eu não preciso ir para a igreja para ouvir Deus, eu ouço Deus em casa. É Deus falando: na tua casa você já me ouve, Jeremias, mas se você for para a olaria, vai ter uma mensagem que não tem no Google para você. Está vendo como esse ambiente é importante? Esse ambiente é importante. Tem pessoas que, eu sou a igreja. Preste atenção, todas as vezes que a Bíblia fala sobre a igreja, não fala no individual, fala no coletivo. Eu não sou a igreja, eu sou membro do corpo. Nós somos a igreja, eu não. Então perceba que a igreja fala de coletividade. Pastor, por que eu tenho que estar na olaria? Porque aqui é um ambiente onde nós nos voltamos para ouvirmos a palavra de Deus, para nos dedicarmos a Deus, e aqui Deus traz um nível de revelação diferente. Alguém entende o que eu estou falando? Sim. Fala para quem está do seu lado: estar na olaria é importantíssimo. Pastor, estou vendo que você está com alguma coisa aí. Fala que o som é inteligente, vai. Versículo 1, ele ouve a voz do Senhor. Deus manda ele levantar, mas no versículo 3 ele vai dizer: eu desci e eis que ele estava fazendo. Então em um ambiente ele só ouvia, agora no outro ambiente ele está ouvindo e está vendo. Uau! Peraí, olha aí o Shakespeare, Paulinho. Repete. Versículo 1 ele só está ouvindo. Deus fala: levanta-te. Quem é obediente vai ampliar o nível da visão. Uau!
Olha, Em um momento ele só está ouvindo, mas quando ele desce, além de ouvir, ele começa a ver. Por que que Deus está falando isso aqui hoje? Tem muita gente que está te ouvindo, mas Deus está dizendo, eu quero me revelar a você. essa não tem no Google, hein? Sua esposa é cheia de orgulho lá, olha lá, tipo, é meu marido. Fala para quem está do seu lado, se prepare, Se prepare. porque Deus tem coisas novas para revelar para você. Eu creio, aleluia. Deus tem experiências novas que você Eu nunca creio, viveu nele. Aleluia. Se eu tivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Eu não sei quanto tempo de igreja você tem, eu não sei do que você já desfrutou com Deus, mas eu estou te dizendo que Deus está te convidando para ver o que você nunca viu, para experimentar o que você nunca experimentou nele. Deus está disposto a te levar a um novo nível de revelação. Quem acredita nisso, celebre, expressa alguma palavra que glorifica Ele. Aleluia. Pastor, lê por favor o versículo de número 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra. Peraí. A primeira coisa que o profeta viu na olaria foi o quê? Que Deus estava fazendo Que o oleiro estava fazendo o quê? a sua obra sobre as rodas. Ó, essa não tem no Google, se não pegar a gente pula lá. Vê se o oleiro começou a fazer quando o profeta chegou. Uau. Você já pegou? Ele estava fazendo. Hã? Ele estava fazendo. Peraí, pastor Ernesto, então o oleiro não começou a trabalhar depois que Jeremias chegou? Não. Ele já estava trabalhando. Sabe o que isso significa? O que significa, pastor? Que o oleiro não esperou o Jeremias chegar para fazer o que tinha que ser feito. Uau. Jeremias só vê quando ele chega. Só que quando ele chega, ele percebe, o oleiro já estava fazendo o que ele tinha que fazer antes de eu ver. Porque Deus não depende do meu alcance visual para fazer o que ele tem para fazer. Antes de Jeremias chegar na olaria, ele estava vendo o oleiro trabalhando? Não. Não. Mas o oleiro deixou de trabalhar porque Jeremias não estava vendo? Não. Sabe o que isso significa? O que significa, pastor? Não, eu sei que você sabe. Fala para mim o que significa. Mesmo que eu não estou vendo, o meu Deus está trabalhando. Antes dele chegar, Deus já estava trabalhando. Tem gente aqui que está com medo do futuro. Tem gente aqui que está com medo de viver. Porque não está vendo nada. E Deus me trouxe hoje aqui para falar com você. Você não está vendo. Mas Deus não está parado. Você pode falar para no mínimo 2 pessoas, fala assim: Deus está trabalhando sem você ver. Descansa, Deus está trabalhando sem você ver. É isso. Oh, aleluia. Vamos lá. Continua o 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Peraí. A primeira coisa que ele viu foi que o oleiro estava trabalhando. Sim. Agora a segunda coisa, vê o 4. Como o vaso que ele Kennedy, fazia olha isso. de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Pastor, gente, aqui que eu queria chegar. Quem foi o motorista que me buscou no aeroporto? Pedro, até falei para o Pedro no carro, né, Pedro? Eu falei, a mensagem de hoje é um pouco diferente das que eu normalmente prego. Olha isso, Pedro. Eu sempre ouvi muitas pessoas falando que o oleiro quebrou o vaso. Eu cresci na Assembleia de Deus, uma igreja que eu amo muito, sou pentecostal, né? E eu sempre ouvi essa expressão: vigia vaso, que o oleiro vai te quebrar. Quem já ouviu uma dessa? Então, eu cresci ouvindo pregações assim: cuidado para o oleiro não te quebrar. Pastor, lê de novo o 4. Lê
lê com ênfase. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Peraí. O oleiro quebrou o vaso ou o vaso se quebrou? O vaso se quebrou. Hã? O vaso se quebrou. Preste atenção, grava isso. Aqui não tem nenhum oleiro quebrando vaso. Eu amo os detalhes, eu vou repetir. Aqui não tem oleiro quebrando vaso. Se nós lêssemos esse versículo rapidinho, talvez você não ia conseguir ter o entendimento que você vai ter depois dessa noite. Só que eu estou lendo de maneira minuciosa para você entender, não é o oleiro que está quebrando o vaso. Pedro, vamos funcionar, vamos usar a cabeça, Pedro. Que sentido tem um oleiro que está ali trabalhando sobre um vaso, quebrar ele? Não faz sentido. O senhor acha que o oleiro queria ver esse vaso quebrado? Não. Porque às vezes a gente ouve pregações que parece que o oleiro queria ver o vaso quebrado. Parece que o oleiro pegou o vaso e falou assim: eu não gosto de você, eu vou te quebrar. Na verdade, no plano original, o oleiro não queria ver esse vaso quebrado. Por isso que eu estou te provando, não é o oleiro que está quebrando, é o vaso que está se quebrando. Esse vaso representa Israel. E qual é a interpretação? Deus não queria ver Israel no exílio. Deus não queria ver o povo dele sofrendo. Porque Deus não tem prazer no sofrimento de quem é dele. Na verdade, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Então, o que eu estou falando para você é o seguinte: na maioria das vezes, não é Deus que quebra vaso. Na maioria das vezes, é o próprio vaso que se quebra. Vai aonde não é para ir. Se envolve com quem não é para se envolver. Pega o que não é para pegar. Se relaciona com quem não é para se relacionar. Namora com quem não é para namorar. Casa com quem não é para casar. Aí se quebra e depois quer colocar a culpa em Deus. Eu vou falar de maneira assim serena para você não sentir muita... O pastor está com raiva. Não tente culpar a Deus pelas suas escolhas erradas. Não culpe a Deus pelas suas escolhas erradas. Tem muitas coisas na sua vida que deram erradas, não porque Deus queria que elas dessem, mas por causa das suas atitudes e decisões precipitadas. Do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? O que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente precisa parar de espiritualizar tudo, gente. Porque todo extremo é perigoso. Eu creio no mundo espiritual. Alguém aqui crê no mundo espiritual? Mas você não pode viver a sua vida espiritualizando tudo, porque nem tudo é espiritual. Por que as pessoas vivem espiritualizando tudo, pastor Ernesto? Porque é muito mais fácil colocar a culpa no mundo espiritual, em uma força espiritual, em uma divindade, do que assumir o erro. Por isso que as pessoas vivem espiritualizando tudo, porque é muito mais fácil espiritualizar do que tratar caráter. A gente vive, e por isso eu estou falando que todo extremo é perigoso, a gente vive em uma bolha, que é assim: quando não é Deus, a pessoa coloca a culpa no diabo. Quando não é o diabo, a pessoa coloca a culpa em Deus. Aí fica essa peteca: Deus, diabo, diabo, Deus, Deus, diabo. E aí a pessoa na vida ela não faz parte, ela não tem.
ali participação nenhuma na cabeça de muita gente. Por exemplo, tem gente que às vezes me pede oração, pastor, ora, porque a minha luz foi cortada. A gente ora. Mas aí a gente pergunta, apagou a luz? Não, pastor, é o diabo que está furioso. Não é o diabo que está furioso, é que você não pagou a luz. Então, tem gente que é tão espiritual que fura o pneu, aí quer dar testemunho no culto. Eu estava vindo para a conferência e o diabo não queria que eu chegasse, meu pneu furou. O que o diabo tem a ver com o teu pneu furado, meu amigo? Mas tem gente que é muito espiritual. Não era, o diabo não queria que eu chegasse na igreja e furou meu pneu. Mas Deus é tão fiel, aí ele dá o testemunho. Deus é tão fiel que tinha um borracheiro na rua. Preste atenção, no pneu furado não está o diabo. E no borracheiro também não está Deus. Às vezes o pneu fura porque tem um prego, ou porque ele está careca. E o borracheiro às vezes está lá na rua porque é o trabalho dele consertar pneu. Então está vendo como nem tudo? Natural. São coisas naturais. Fala para quem está do seu lado. Para de espiritualizar tudo. Tem gente aqui que tem que se posicionar. Eu vou repetir, tem gente aqui que precisa se posicionar. Quem dá em cima de mulher casada? É o diabo? Pode falar, pastor? Não. Quem dá em cima de mulher casada? Camarada sem caráter. É um cara sem vergonha. Quem dá em cima de homem casado? É o diabo? Não. É quem? É a mulher sem caráter. Famosa Jezabel. Então o que eu estou falando é que nem tudo é diabo. Tem muita coisa que é o próprio ser humano. Então aqui não tem, preste atenção, aqui não tem diabo quebrando vaso, aqui não tem oleiro quebrando vaso, aqui é o próprio vaso que se quebrou. Eu falando disso, eu estou lembrando de uma história de uma família cristã. A filha era muito reprimida, louca para ir para a balada. Só que os pais, não permitiam porque a família era cristã. Aí toda noite ela pulava a janela para ir para a balada, curtir um funk, dançar. Aí a esposa, que era a mãe dela, percebeu que ela estava saindo. Aí chamou o marido e falou: chama o pastor Ernesto para fazer uma campanha aqui em casa, porque o diabo está furioso. Ele está tirando a nossa filha toda noite de casa e levando ela para a balada. Então aí a esposa começou a falar com o marido: chama o pastor, porque o diabo está querendo destruir a nossa família. Toda noite a nossa filha está indo para a balada, o diabo está destruindo a nossa casa. Chegou um dia que a menina foi pular a janela. O pai já sabia. Chuta quem estava na janela esperando ela. Hã? Pastor? Não. Chuta quem estava na janela. O pai? Não. O diabo. Falando assim para ela: hoje você não vai pular não, porque você está pulando toda noite e sua mãe está falando para o seu pai que sou eu que estou te tirando. Claro que é uma história de ilustração, mas você está entendendo? Muitas coisas não é diabo não, é a gente. Somos nós. Então aqui não tem oleiro quebrando vaso. Aqui é o próprio vaso que se quebrou. Lê de novo, pastor, o versículo 4 para eles, a gente caminha para o fim. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Quando eu vi isso aqui, que o vaso se quebrou, eu fui procurar estudar no original. Porque esse vaso não vai se quebrar também sozinho. Tem que ter alguma razão aqui. Aí eu peguei os textos originais, pastor Ernesto. A expressão, se ele não pegar, eu não volto mais aqui. Estou falando sério. A expressão no hebraico, como é o seu nome? João.
A expressão no hebraico para falar desse vaso que se quebrou é a mesma usada em Jeremias 13:7, quando Deus mandou o profeta pegar o cinto dele, esconder na fenda da rocha. Depois de muito tempo, Deus mandou ele ir lá pegar o cinto. O pessoal do telão, coloca para mim em Jeremias 13:7. Pastor, lê por favor o versículo de número 7. Olha o que diz. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Kennedy, no hebraico, o vaso quebrado, a expressão para falar do vaso quebrado é a mesma usada para falar do cinto apodrecido. Pastor, dá para o senhor fazer uma pregação aqui. Sabe por que o vaso se quebrou? Por quê, pastor? Porque a matéria estava apodrecida. Mas pastor, se o oleiro sabia que a matéria estava apodrecida, por que ele não pegou uma matéria melhor? Se ele não pegar, não tão mal. Porque se o oleiro pegasse uma matéria perfeita, no final todo mundo ia falar, deu certo. Uau. Porque a matéria era perfeita. Uau. Aí o oleiro, podendo escolher, o oleiro podendo escolher uma matéria perfeita, que não comprometesse o resultado final da obra, tem gente pegando ali, ele escolheu. Não foi o barro que falou eu quero ir para a roda, é o oleiro que decide quem vai para a roda. Ele escolheu uma matéria podre, apodrecida, essa expressão, que não prestava para nada. Por que, pastor Raik? O oleiro escolheu uma matéria podre, para no final, todos entenderem. É isso. Não é sobre a qualidade do barro, é sobre quem trabalhou nele. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas Deus poderia ter escolhido gente melhor do que você, mais qualificada que você. Mas Deus olhou para você e viu todas as imperfeições e disse: ninguém acredita, mas eu acredito. Eu estou todo arrepiado. Você acha que quando Deus te escolheu, Deus não viu as suas imperfeições? Você acha que quando Deus te chamou, Deus não viu sua fraqueza? Hoje eu vim pregar para alguém que se frustrou na caminhada, não com os outros, mas consigo mesmo. Kennedy, tem gente aqui que está fingindo que está bem, mas que por dentro não está conseguindo lidar com a natureza caída. Tem gente aqui que está se sentindo exatamente como essa matéria, apodrecida. Pastor, eu já tentei, e eu não consigo. É a fraqueza do barro, é a fragilidade do barro. O que você precisa entender, aleluia, é que Deus não errou quando Ele te escolheu. Deus não se equivocou quando Ele te escolheu. Deus conhece as suas virtudes e Deus conhece também as suas fraquezas. Eu estou falando, hoje a pregação, Pedro, hoje a pregação, pastor, ela é diferente, porque eu não vim falar de coisas, eu vim falar de um amor maior do que tudo. Esse barro podre, Paulinho,
sabe quem que é? Somos nós. É Paulo falando: eu queria ser 100% crente. Eu queria agradar a Deus todos os momentos da minha vida. Sabe quando você está no culto e aí a presença de Deus se manifesta, e aí você começa a fazer promessas? Eu não vou mais errar, eu não vou mais cair, eu vou consertar a minha vida. Porque quando Deus se manifesta, você começa a refletir, começa a fazer várias promessas. Mas aí Paulo diz: eu queria acertar em tudo e sempre, só que o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu sempre acabo cometendo. O que Paulo está falando? Eu quero atingir um nível de santidade, eu quero atingir um nível de perfeição, eu quero agradar o coração de Deus ao máximo possível. Só que eu tenho uma dificuldade, porque a matéria, ela é apodrecida. Hoje eu vim pregar, pastor Ernesto, para alguém que está vivendo esse conflito, de ter um desejo de agradar a Deus, mas está preso ou presa em uma matéria frágil. Pastor, eu estou pensando em desistir da igreja, porque eu não estou conseguindo entrar no padrão. Eu estou fraco, eu estou fraca, já tentei, eu acho que igreja, evangelho não é para mim. Olha aqui para mim, mesmo fraco, fica. Mesmo fraca, fica. Eu vejo pastores que pregando às vezes diz: se você não está conseguindo agradar a Deus, sai da igreja e vai para o mundo. Hoje eu vim aqui falar para você: igreja não é lugar para pessoas perfeitas. Igreja é um lugar para pessoas imperfeitas que estão desejando viver uma transformação genuína em Deus. Então, se você é uma pessoa imperfeita, eu estou te falando, a igreja é exatamente para você. Não saia da igreja, fica na igreja, permaneça na igreja. Fala para quem está do seu lado: mesmo fraco, fica. Mesmo sem vontade de orar, fica. Mesmo sem conseguir se consagrar, fica. Aleluia. O diabo pensou que ia conseguir te tirar daqui, mas eu vim como profeta lhe dizer: você não vai sair do lugar que Deus te colocou, porque aqui é o lugar de você viver a sua transformação. Pastor Ernesto, olha que interessante, meu amigo. Jeremias 18. O vaso se quebrou. Não é o oleiro que quebra, é a matéria que está podre. Sim. Continua lendo o 4. Kennedy, Tornou a fazer dele outro vaso. Peraí. Jogou fora a matéria podre? Não. O mesmo que começou a boa obra vai aperfeiçoar no processo do desenvolvimento do seu chamado. Peraí. Mas o que comprometeu o resultado aqui? O oleiro ou a matéria? A matéria. Hã? A matéria. Se a matéria estava comprometendo o resultado, não era mais fácil o oleiro descartar ela, pegar uma nova matéria para um novo resultado? Sim. Mas por que o oleiro não está descartando essa matéria podre? Pastor Raik, por que o oleiro Não, eu que te perguntei. Só entre nós dois. É porque o amor de Deus jamais vai nos descartar. Uau. Você pode estar na pior fase da tua vida, o amor de Deus jamais vai te descartar. Tem jovem chorando aqui, eu vou repetir: você pode estar na pior fase da tua vida, o amor de Deus jamais vai te descartar. Olha aqui para mim, não existe nada de bom que você possa fazer, que vai fazer Deus olhar para você e falar: eu te amo mais, porque você é crente, você ora, você jejua, você acerta. Não tem nenhum acerto
que você possa conseguir que vai fazer Deus chamar mais. Como também não existe nenhum erro capaz de fazer Deus chamar menos. Era para você ter dado um glória para Ele. Eu vou falar mais uma vez. Não tem nenhum acerto que o homem possa conseguir capaz de fazer Deus amá-lo mais. Como também não existe nenhum erro que o homem pode cometer que possa fazer Deus amá-lo menos. Deus te ama e o amor dele é incondicional. Fala para umas 3 pessoas: o amor de Deus jamais vai te descartar. Fala aí. O amor de Deus jamais, olha lá atrás, tem gente pegando. O amor de Deus jamais vai te descartar. Ele jamais vai desistir de você. Esse negócio, se você não se posicionar no seu chamado, Deus vai levantar outro e colocar no teu lugar. Porque tem pessoas que olham para a igreja como se fosse uma empresa, e olham para os filhos como se fossem funcionários. Eu estou falando o seguinte, Kennedy: essa coisa de se você não se posicionar, Deus coloca outro no teu lugar, não funciona. Porque o que Deus tem na vida do Kennedy é só na do Kennedy. Então ele precisa do Kennedy aqui. O que Deus tem na vida do Raik é só na do Raik. Então por isso que eu preciso estar aqui. Você não é descartável. Você não é um funcionário do reino de Deus. Você é um filho de Deus, e Deus jamais vai te descartar. O que é, pastor? Como nós chamamos essa garrafinha? Água mineral. Mas como nós chamamos esse recipiente? Descartável. Descartável. Porque vai servir enquanto eu precisar ali. Vou tomar água e depois eu vou fazer o quê? Vou descartar. Deus não te vê como um objeto descartável. Esse é o nosso problema, é que nós pensamos que nós somos descartáveis para Deus. Enquanto eu estou bem, aí Deus vai me querer. Enquanto eu oro, aí Deus vai me querer. Enquanto eu sou crente, aí Deus vai me querer. Enquanto eu prego, aí Deus vai me querer. Enquanto eu canto, aí Deus... Não, olha aqui para mim, eu estou te falando que Deus está mais interessado em você do que naquilo que você pode fazer. Você pode dar um glória para esse Deus maravilhoso? Então ele pegou o mesmo vaso, a mesma matéria, e fez um outro vaso. Ele não quebrou. Não. Mas para fazer um outro, ele vai precisar desmanchar. Pegou? Ele não quebra. Mas como o vaso já se quebrou, para ter um novo resultado, o oleiro vai ter que desmanchá-lo. É aqui que é o processo para vivermos o novo de Deus. Um novo começo. É permitir que Deus nos desmanche e tire de nós tudo aquilo que não combina com o nosso propósito. Deus quer desmanchar você, mas não para te destruir, mas só para te preparar, para que você se torne um vaso de honra. Deixa Deus tirar de você tudo aquilo que não combina com o teu propósito. Pastor, eu estou pregando aqui há 40 minutos. O senhor viu falando que alguém vai ficar rico? Não. Hã? Não. O senhor ouviu falando que eles vão ter o melhor 2023? Não. Eu repito, hoje eu não vim falar de coisas. Hoje eu vim falar de um amor maior do que tudo. Você pode ficar milionário. Se você não estiver vivendo o teu propósito, você não vai ser feliz. Você pode dirigir os melhores carros do mundo. Se você não estiver vivendo o teu propósito, você não vai ser satisfeito. Você já percebeu que um homem natural, ele supervaloriza aquilo que ele não tem? Por que tem muita gente não conseguindo viver o propósito de Deus? Porque estão supervalorizando aquilo que eles não têm. Deus, eu vim no avião hoje, pastor, chorando, Deus falando comigo. Nós pregamos da criação, lembra? Sim. Deus deu tudo para Adão e para Eva. Sim. Tudo.
Deus falou, de toda árvore você vai poder desfrutar. Só aquela ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não se aproxime, porque o dia que você comer aquele fruto, você vai morrer. O homem caiu, porque deixou tudo que tinha, por um nada desconhecido. Eles tinham tudo, mas preferiram o que eles não tinham, porque o homem, ele sempre quer aquilo que ele não tem. Tem gente que abre mão de tudo de Deus por um nada desconhecido. E aí quando acorda para a vida é tarde demais, porque olha, ele já está no chão, já está arrebentado, já está caído, já está longe do propósito. Só que hoje eu não vim com uma mensagem de acusação. Hoje eu vim lhe dizer que o amor de Deus jamais vai te descartar. Aleluia. Pastor, lembra Pedro caminhando sobre as águas, no meio vem a tempestade, ele afunda porque ele olhou para o vento. Jesus não deixou ele morrer afogado. O que Jesus fez para salvar Pedro? Estendeu as mãos. Estendeu as mãos. Sabe por que Jesus não deixou Pedro morrer afogado? Por quê? Porque para Jesus o que vale não é o Pedro que afunda, é o Pedro que tem coragem de sair do barco. Eles não ouviram. Imagine quem estava no barco olhando para o Pedro afundando. Quem estava no barco olha para Pedro afundando e eu acredito que diz assim, eu sabia que ia dar errado. Foi chamar logo o Pedro, problemático, bipolar, maluco, crazy. O cara que não aguenta ver os soldados corta a orelha de Malco. Foi chamar logo Pedro. Aí Jesus diz, Pedro, eu já sabia da tua fraqueza, e mesmo assim eu te chamei. Porque a sua fraqueza não vai impedir de você viver o teu chamado. Se ele não pegar, a gente pula lá. Quando Pedro afundou, Jesus deixou ele morrer afogado? Não. O que Jesus fez, pastor Ernesto? Jesus não precisou de correr nem de avançar, porque Jesus estava exatamente no lugar onde Pedro ia cair. Por isso que Jesus só estendeu a mão. Estendeu a mão. Pedro sabia que ia afundar ali? Não. Porque se Pedro soubesse que ia afundar, nem do barco teria saído. Uau. Não. Pedro não sai para afundar. Ele sai para viver o milagre. Porque ninguém vem para a igreja para cair outra vez. Mas existem os acidentes do caminho. Mas eu vim falar para você, Pedro, que afundou sem querer, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira.